Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Ainda com soluço, né, na parte da manhã, acho que por falar muito rápido acaba dando uma engasgada e um soluço, né? Então, hoje é domingo, dia 24 de maio, e nós vamos dar continuidade hoje o nosso vídeo pós-jogo. O Botafogo enfrentou ontem o São Paulo e conseguiu ali um empate por 1-1. Jogo fora de casa. Não podemos reclamar muito, mas havia a possibilidade e nós esperávamos um desempenho melhor do Botafogo, o que não foi possível, o que não aconteceu. Mas vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre algumas notícias do Botafogo. Como eu falo, essa primeira parte, já te peço desculpa, tá vendo o barulho da moto? É complicado, até no domingo a gente tem essa dificuldade. Bom, mas o que eu falava, essa primeira parte do vídeo, dos nossos vídeos, a gente dedica algumas notícias ali, que sejam notícias relevantes para a gente discutir. E essas notícias não são informações do canal, porque o nosso canal não é um canal jornalístico investigativo ou de pesquisa. O nosso canal é um canal de comentários. Nós fazemos análises daquelas notícias que são vinculadas pelos nossos amigos. Por isso que eu te falo, cara, eu sigo todos os nossos amigos. Eu sigo todos os canais importantes do Botafogo, da mídia botafoguense. Canais que eu tenho conhecimento. Tem alguns canais que eu posso não estar seguindo, mas é porque o YouTube não me recomenda esses canais. Mas todos que estão recomendados, eu vou lá no botãozinho de inscrever-se, eu me inscrevo e quando eu posso ir ver, porque são muitos canais, não dá para ver todos, eu faço a minha participação, dependendo do assunto, né? Se é um assunto que eu não entendo, cara, eu não vou ficar ali ocupando o espaço de outra pessoa, fazer uma pergunta, um questionamento, uma observação nos canais dos nossos irmãos. Eu assisto, como por exemplo o canal do Manel. Eu pouco faço comentário lá, porque a maioria dos comentários do Manel são comentários da parte administrativa, financeira, política do Botafogo. Ele fala também do campo e bola, é lógico, não tem como não falar. Mas eu fico observando o canal dele para poder aprender, para poder entender alguma coisa. E tem uma coisa que eu realmente não entendo. O que acontece, cara? Eu vendo os vídeos, hoje eu já vi o Iverson Santos, hoje eu já vi o TF, acabei de ver o canal do Manel e estaria entrando num outro conteúdo dos nossos amigos. Eu ia falar que eu ia entrar no canal, mas lá ele, né? Vamos evitar polêmicas, lá ele. Não vou entrar no canal de ninguém, cara. Quero que o canal de todo mundo esteja em repouso, tranquilo, relaxamento, né? Aquele cuidado necessário. Eu não quero me meter nessa situação. Bom, então vendo esses nossos irmãos aí da mídia independente, eu deparei com várias notícias, né? A questão ali do possível acordo do Botafogo com a Ares, com a Igor, com a Michele Kenga. É todo um imbróglio, cara, que faz todo mundo parte da mesma porcaria. Essa é a verdade, que só atrapalham o Botafogo. Então o Botafogo pode entrar aí num acordo. E aí isso seria bom, porque aí sim permitiria ao novo investidor fazer o investimento dele, sabendo que não vai ter problemas futuros, né? Por quê? Porque o acordo já foi feito, o acordo foi assinado,
o acordo foi protocolado, o juiz lá reconhece esse acordo feito e, cara, cada um vai seguir o seu caminho. Então seria importante para o Botafogo realmente conseguir esse acordo. Aí vem a parte que eu não entendo, porque hoje, vendo o canal do Manel, ele começa dizendo o seguinte, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro colocou ali um interventor na SAF Botafogo. É o Iglesias. Eu não sei o nome, o primeiro nome dele, não sei se é Fernando Iglesias, Tiago Iglesias. É o Eduardo Iglesias. É o nome dele, Eduardo Iglesias. Agora eu lembrei. Eduardo Iglesias colocou o Eduardo Iglesias como interventor ali na questão da SAF. Aí eu pergunto, cara, porque ontem eu vendo também o canal do Manel, o Manel explicou que era a última instância o STJ, né? Essas questões societárias, essas questões que não são criminais, que não tem apelo constitucional, né? Porque o STF seria para ter aquele julgamento de uma inconstitucionalidade ou não, o que não é o caso ali da questão de societária, né? Do Botafogo, da SAF, etc. E aí, ontem o Superior Tribunal, ele determinou e reconheceu que o Conselho Arbitral, ou o Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas, seria o local para dar a última posição, né? A sentença final, assim seria isso, a sentença final, a decisão final. E aí, do nada, me aparece essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aí pergunta, não era a última instância ou não é? São coisas diferentes? É por isso que eu falo, cara, eu não entro nesse detalhe ali, porque eu não entendo nada, cara. Pergunta que eu faço, era a última instância o Superior Tribunal de Justiça, STJ? Se era a última instância, como agora uma instância que não é o STJ determina um interventor ali naquela questão? Tudo muito complicado, né? Então eu vi isso aí no canal do Manel. Então vimos sobre o possível acordo e vimos sobre essa medida aí do Tribunal de Justiça de colocar o Eduardo Iglesias como sendo o nosso interventor da SAF Botafogo. Aí, segundo o Manel também, a partir de amanhã, né, que é o primeiro dia útil da semana, nós vamos ter aí a marcação de uma assembleia, né? O Botafogo vai ouvir as propostas, são 4 propostas que estão ali disponíveis para o Botafogo. Vou comentar logo na ordem, assim, para você ter uma ideia. A do John Textor. Cara, o John Textor é o seguinte, cara, ele não tem dinheiro. Essa é a verdade do John Textor, ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então ele vai fazer uma proposta, ele vai colocar a parte do dinheiro que ele tem, e quando o Botafogo estiver num sufoco, ele não vai ter como tirar o Botafogo do sufoco. Entendeu? Então eu não tenho dinheiro, infelizmente. Teria que arrumar um sócio aí, alguém que colocasse aí 2 bilhões, 3 bilhões na SAF do Botafogo, na conta do acionista majoritário, né? Para que ele pudesse realmente tocar o Botafogo de forma saudável e sustentável. Então a proposta do Textor é a primeira. A segunda é a proposta do grupo do Texas. Segundo o Manel também, eu não ficaria porque, segundo eles, o grupo do Texas, apesar de ter um bom recurso financeiro, ele não quer nada com o Botafogo. Ele quer pegar o Botafogo, um ativo que todo mundo sabe que é extremamente lucrativo, é extremamente benéfico para o mundo esportivo e para revender lá na frente. Agora vai revender para quem? Vai revender novamente para o Textor? Vai revender lá para o Marinax? Vai revender para quem? Né? Vai revender para quem o Botafogo? Então, como não tem
não temos essa certeza, então também descarto o grupo do Texas. Ele falou também que tem um grupo multiclubes, mas nós não sabemos qual o interesse desse grupo multiclubes e nem que grupo de multiclubes é esse. Realmente, se eu não prestei atenção, de repente ele falou e eu não ouvi por algum motivo, eu quero que você vá aqui no comentário e diga qual o nome lá do grupo do Texas, quanto eles se propõem a colocar junto ao Botafogo para administrar, e eu também descarto isso. E aí sobra a GDA. A GDA nós já temos uma notícia de como é a proposta da GDA. 650 milhões, sendo que alguns milhões, 125, 130 milhões, já ficaram por conta daquele empréstimo, né? Vira um ativo ali para eles, né? Vira um investimento, vira um aporte, correto? E aí o Botafogo já não receberia mais os 650 milhões. Iria receber ali 470, né? Porque tira lá o dinheiro deles. Iria receber 470, 500 milhões. Então, essa é a realidade do Grupo GDA. Só que o Grupo GDA tem a vontade de permanecer no Botafogo. E por que eu falo isso? Cara, porque um dos sócios da GDA, esqueci o nome dele agora, que é o boliviano, não é o Gabriel de Alba, não, é o boliviano, é um dos sócios ali da GDA, mas minoritário, é lógico. Ele já é um dos participantes lá, um dos investidores do Bolívar, junto com o Grupo City. Bolívar, clube que está na Libertadores, lá da Bolívia. Esse rapaz já tem ali um certo envolvimento com esse clube. Inclusive o pessoal fala que pode dar ali uma questão de incompatibilidade. Ele também é participante lá do Girona, investidor lá do Girona, da Espanha. Então é mais ou menos dentro disso. E é seguindo essa linha do Girona, do Bolívar, é que eu falei que o Textor devia fazer. Ele não tinha que ter pego o Leão, cara. Ele tinha que ter pego ali um Celta de Vigo. Ele teria que ter pego ali um Valência. Entendeu? Ele teria que ter pego um Las Palmas, um Villarreal. Esse tipo de time, esse tipo de clube. Entendeu? Para quê? Para que ele pudesse transportar jogadores do Botafogo para essas praças e dessas praças dentro da Europa, aí já dentro da Europa movimentar o jogador com um lucro, com uma transferência bem maior. E aí ele tiraria o lucro dele lá dentro do clube e ainda poderia transportar para o Botafogo um percentual. Vamos supor, o Botafogo pega o jogador de hoje, vamos colocar ali. Pega o Neto, lá, graças a Deus, né? Pega o Neto, 1 milhão de euros, bota lá no Girona. Chega no Girona, o Neto começa a pegar bem, pegar. Aí vai o Milan. Aí o Milan quer ali o Neto. Quanto vai no Neto? 10 milhões de euros, porque fez uma boa campanha lá na Europa. Aí vai para 10 milhões de euros. Pô, o Botafogo vendeu por 1. O cara tá pegando o jogador que ele pagou 1, tá vendendo por 10. Ele vai ficar com 4, ou melhor, ele vai ficar com 6 e vai pegar 4 e vai jogar pro Botafogo novamente. Ou seja, ele pagou 1, vai ficar com 6, correto? Vai ficar com 6 e o Botafogo que vendeu por 1 vai ficar com 5. Então seria mais ou menos, ou até com 3, e eles ficariam com 7. Né? Você pega ali, você vende 70%, fica com 30%, eles ficam com 7% e você fica com 3%. Então aquele jogador que você vendeu por 1 milhão, ao fazer o segundo movimento na Europa, você já fica com 4 milhões. Porque você já recebeu 1 e agora está recebendo mais 3. Então isso que o Textor tinha que ter feito, correto? Então esses foram os detalhes aí. Então temos aí essa possibilidade de acordo, correto?
E esses investidores aí, dentro do critério aí de propostas, né? Temos também aí a questão do interventor, que foi colocado ali, e eu não entendo, não entra na minha cabeça essa questão também. Ah, tá. É que eu estou olhando ali o tempo. Mas vamos lá ao pré-jogo. O Botafogo, então, foi enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. Nada de Morumbis o quê? O Morumbi, lá no Morumbi. E, cara, muita chuva, ficou muita chuva. Aí você vê a questão do gramado sintético. E aí o que eu falo, cara, o inimigo do Botafogo nesses campos, não só do Botafogo, mas do Palmeiras, do Flamengo, times que jogam, e até do próprio São Paulo, cara. Times que jogam num alto nível. Cara, a dificuldade de jogar em alguns campos de futebol. Se você vê ontem a questão ali, inclusive, o jogo começou daquela forma, com a área do Botafogo totalmente alagada. Inclusive comentaram no Sport TV lá na transmissão. Cara, está acontecendo o jogo iniciou, mas olha a diferença de um local para o outro local. Lá no gol, onde jogou o goleiro de São Paulo, não tinha aquela quantidade de poça. E no próprio meio campo também não tinha. Mas dentro do gol do Neto, dentro ali daquela área ali do gol, cara, tinha muita poça mesmo. E aí, cara, esse fator da chuva muito forte e do fator dos desfalques, cara, complicaram muito a atuação do Botafogo. Complicaram muito. Mas e como o Botafogo foi a campo? O Botafogo foi a campo com o Neto, dentro da nossa escalação, cara, a primeira linha, né, que é a linha defensiva, bateu corretamente, né? Ele entrou com o Neto, o Vitinho, o Ferrarese, o Justino e o Barbosa, e o Marçal, aliás, O volante, ele realmente colocou o Guinho, mas aí ele fez uma modificação em virtude do desfalque do Medina. Nós imaginávamos que ele fosse entrar com o Edenilson, por causa de um pouco mais de força, de estar um pouco mais ativo. Não, ele colocou o Santi Rodrigues para fazer aquela função ali. Eu não gostei, porque o Santi Rodrigues ele não tem aquela característica para manter 90 minutos ali, para manter nem 45 minutos ele tem essa característica, para jogar 45 minutos como o segundo volante, principalmente por questões de preparo físico, de força. Ele veio de contusão, o campo pesado eu não colocaria, eu colocaria o Edenilson, que tinha mais força, mais condições. Mas ele colocou o Santi, colocou o Montoro pelo lado esquerdo, e lá no ataque ele colocou o Lucas Vidalba, o Arthur Cabral e o Cauã Toledo. Assim também nós escalamos. A única modificação realmente foi a entrada do Santi Rodrigues no lugar do Edenilson dentro da nossa escalação. E aí, cara, o primeiro tempo foi horrível. Um jogo muito ruim, mas, mais uma vez, vamos lá, mas, mais uma vez, cara, o Neto falhou. Arthur pouca perna, recebe, faz uma jogada pelo meio, chuta forte, a bola bate ali na poça d'água, né? Aquele patinete lá, aquele patinho, e o Neto não consegue defender a bola e solta a bola para dentro da área, cara, pro meio da área. E aí realmente, cara, eu tenho que concordar, e eu já concordava com isso há bom tempo. Precisamos de um goleiro, precisamos de goleiro. Mais uma vez, hoje eu estava falando com o meu amigo, irmão do jogador lá do esporte, hoje ele está trabalhando, e eu falava para ele, cara, ontem eu falei de você lá no meu vídeo, e hoje eu vou falar mais uma vez, cara, eu tenho vários jogadores num quadrinho que eu fiz, Scout Sem Mimimi, e você vai ver lá que eu botei lá alguns goleiros, você vai procurar lá no grupo, lá nos vídeos do canal do Celcinho, Botafogo Sem Mimimi,
os scouts de goleiros. Eu botei o Cambeses, eu botei o Maílson, falei para ele, cara, Maílson. Eu falei para ele do Matheus, que é do Estrela Vermelha, que o Botafogo quis contratar e não contratou, do Cambeses. Então falava para ele, cara, lá no meu scout tem vários jogadores lá para ocupar o gol. Que realmente não podemos ficar com o Neto, cara. Não podemos ficar com o Neto. E você se lembra também que ontem, em outra oportunidade, eu fiz a relação dos jogadores que podem ser dispensáveis. O Neto estava lá. Neto, Léo Link, cara, não vai dar firmeza pro Botafogo. Cara, ontem eu vi o Rafael, por exemplo, apesar de não ter feito teve um problema lá na questão do gol do Botafogo no último minuto, mas não foi tão clamoroso quanto foi a do Neto. Mas, cara, o Rafael praticamente salvou o São Paulo. O Carlos Miguel ontem salvou o Palmeiras contra o Flamengo, correto? O Fábio fez muitas defesas, só não pegou a bola que era realmente indefensável. O Fluminense perdeu de 1-0. O goleiro do Mirassol fez várias defesas. Então, cara, os goleiros fazem a diferença. Fazem a diferença e no Botafogo o goleiro não fez a diferença. Não faz a diferença no Botafogo. Todo mundo faz a diferença, menos o goleiro faz a diferença. Então, cara, mais uma falha do Neto. E aí, o São Paulo fez 1-0. O Botafogo não acertava nada, porque tinha essa questão do campo pesado. E aí, no segundo tempo, ele faz as modificações. Eu não vou falar aqui, porque realmente eu não anotei cada substituição. Porque eu fico aqui num caderninho, esse caderninho azul que eu tenho aqui, ó. Eu fico aqui e vou anotando, aos 43 minutos, entrou fulano, Celso fulano. Eu faço ali um check-up ali, para que eu possa vir a falar com vocês no vídeo. Então ontem eu não fiz isso. Cara, estava muito cansado, foi aniversário ontem, tive um aniversário para ir, aí voltei na hora do jogo e fiquei aqui vendo o jogo, mas já muito cansado. Então, ele começou a fazer algumas substituições. E o São Paulo ganhando por 1-0. Algumas coisas me chamam a atenção, cara. Tem coisas que não dá para entender. Eu falando com meu filho, em algum momento, o Botafogo começou a dominar o jogo. E eu falava com meu filho, pô, cara, estamos subindo de produção. Falando com ele pelo WhatsApp. Eu falei, cara, estamos subindo de produção, dá para empatar. Dá para empatar. Agora, veja só. Você perdendo o jogo, aí você começa a crescer em volume. A bola sai para tiro de meta. Cara, a lerdeza do Neto. O cara parecia que estava dormindo, cara. Aí, bate o lateral, bate o tiro de meta. Uma moleza danada, cara. Não é possível um negócio desse. Não é possível. Não é só o fato de de falhar na hora do gol. Não, é o fato, cara, de não fazer nada para poder ajudar. Não faz uma reposição na velocidade para poder fazer uma transição. Não faz nada, demora até para pegar uma bola para bater o tiro de meta. Mas com todas essas substituições que o Franklin Carvalho fez, ele colocou o Edenilson, ele colocou o Cris Ramos, outra coisa que não dá para entender, colocou Cris Ramos, colocou Tuco Corrêa, não dá para entender, cara. Não dá para entender, mas colocou ali o Edenilson, que melhorou o time, colocou o Barreira, que fez o gol do empate, correto? Colocou o Barreira e colocou mais um jogador que agora não me vem à memória, mas ele fez, eu acho que as 5 substituições. E colocou o Kadir, Saiu o Vidalba, saiu o Montoro, saiu o Justino, saiu o Santi. Não, o Santi acho que ficou até o final. Agora não me recordo dessa substituição. Mas aí o Botafogo no finalzinho, já numa jogada de escanteio, o goleiro faz uma defesa, o time do São Paulo tenta tirar, né, de cabeça lá de dentro da área, mas aí a bola vem na direção do Barreira, que ele domina, e antes da chegada do marcador ele chuta uma bola que estava já
afeição para ele, né? Um chute com a bola quicando, ele chuta muito bem, não deu, aí sim foi indefensável para o goleiro Rafael do São Paulo. E aí o juiz vai dar 8 minutos ou 6 minutos. E aí é onde eu estou falando. Cara, o Botafogo subindo, produzindo, massacrando o São Paulo no final, com essa bola sai para escanteio, para tiro de meta. Aí vai o Sonolência. O Sonolência vai, parece até eu, que estou aqui com sono. Mas vai, aí... Porra, cara, a gente já perde 1 minuto para bater um tiro de meta. Pelo amor de Deus. Não é só falhar no gol, cara. É discernimento do que está acontecendo no jogo. É observação, não tem a observação. Cara, pega a bola, bate rápido, tenta dar um chute para frente para poder pegar um atacante na velocidade. Não faz nada, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Então tem que ser vendido, tem que ser negociado. Rompe o contrato ali, rompe na questão de um acordo amigável, de uma rescisão amigável. Cara, e cada um pro seu lado, então vamos seguir a vida. E vai lá no meu scout. Não fica procurando goleiro aí por aí, não, porque não vai achar, meu irmão. Já tá tudo lá no meu scout. Vai lá no meu scout e contrata, tá? Um que não tá no meu scout que pode ser contratado é o Muslera, que é do Estudiantes de La Plata. O Muslera e o Marquezine, não sei se vocês se lembram, Marquezine, que também já jogou no Grêmio, o Marquezine ou no Internacional. Então tem esses goleiros aí. Esteban Andrada, eu já falei sobre ele. Esteban Andrada, que está lá no Girona, se eu não me engano. Inclusive está no Girona. Eu acho que está no Girona, não tenho certeza. Ou o Elche. Não, o Elche é outro jogador que está. No Elche está o Federico Redondo, segundo volante que eu contrataria. Se fosse a venda do Danilo, eu iria lá contratar. Contrataria o Sousa, certo? O Sousa, porque você tá ganhando dinheiro, cara. Você está trazendo dinheiro. Você está fazendo por onde ter dinheiro para poder investir. Então, contrataria o Sousa, contrataria a Esteban Andrade e contrataria ali o Federico Redondo. Eu contrataria esses jogadores. Correto? Lógico, tem outros, mas eu estou falando desses porque esses aí eu gosto. São jogadores que eu gosto. Então, aí, essa lentidão aí do Neto, cara, que não ajuda em nada. E o Botafogo aí no final, últimos minutos, né? Porque ainda teve a questão do escanteio, que o juiz acabou o jogo sem bater o escanteio. E acabou o jogo sem bater o escanteio, sem ter vencido o prazo de acréscimos. Parece que ele deu 6 minutos e estava com 5 minutos e 40 e poucos segundos. Então dava tempo para ele esperar, bater e aí, ao bater o escanteio, terminar o jogo. Era isso que ele tinha que fazer. Ele não esperou terminar o tempo regulamentar de acréscimo que ele deu. Então, ele falhou ali. Mas aí o Kadir, que entrou bem, melhorou, né, a dinâmica do jogo. O Kadir faz uma jogada pela ponta direita, ganha na velocidade, dá uma rolada para trás e aí, rolada, lá ele, hein? Rola a bola para trás. Ih, rola a bola para trás. Meu irmão, bola atrás é um perigo. Esquece, lá ele. Ele dá um passe, né? Vai à linha de fundo, dá o passe, cara, e aí cai no pé do Cris Ramos. Desgrito. Cai no pé do Cris Ramos que chuta pra cima, cara, na área. Ele estava dentro da área. Ele estava mais próximo da pequena área do que fora da área, do que na meia-lua. E o cara chuta por cima. E nem ainda sai. Ah, meu irmão, não dá, esses caras não dá. E o pior de tudo, torcedor, é o seguinte, é que o Cris Ramos bateu a meta. Eu ouvi aí, eu não sei se é verdade, cara, mas eu ouvi dizer que o Cris Ramos bateu a meta. E o Botafogo vai ser obrigado a contratar o jogador. Agora, como é que você faz um negócio desse, cara? Você só tem mais uma partida para paralisação para a Copa do Mundo. Como é que você deixa esse cara bater a meta, meu irmão? Não dá. Eu não entendo, cara. Eu fico muito nervoso. Minha mulher fica lá dentro. Cara, tu vai infartar. É por isso que eu não vou ao jogo. Você tá entendendo? Como, faltando 4 rodadas,
que ele começou a vir lá da quarta rodada. Até lá, então, ninguém disse que ele bateu meta. Mas ele bateu a meta. Eu também não sei qual é a meta. Mas se disseram que ele bateu a meta e que ele vai ficar no Botafogo, eu acredito. Mas vai fazer o quê? Correto? Então, o Botafogo teve aí o seu resultado, 1-1 contra o São Paulo. Ganhamos um pontinho, né? Mas deixamos de ter essa oportunidade, porque tínhamos a oportunidade, porque o time cresceu muito de produção, mas não soube aproveitar. Então, cara, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta e amanhã a gente vai falando de mais alguns detalhes sobre o dia a dia do Botafogo, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.